o jugo desigual. Desejo nesse momento dirigir-me ao Pai em oração, antes de expor esse vídeo, de apresentar esse vídeo, como todo o trabalho desse canal modesto, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, glorificado e honrado seja teu santo nome eternamente. Aleluia. Glória a ti, meu Deus. Venho a ti pelos méritos do teu Filho unigênito, quem no madeiro se fez maldição por pecadores como eu, quem lá esmagou a cabeça da serpente e venceu a morte, e havendo tu, ó Pai Santíssimo, rasgado o véu do templo que separava o santo do Santíssimo, tornaste-nos raça eleita, sacerdócio real. Aleluia. Tu és nosso refúgio e fortaleza, o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses. E vimos, eu e todos os que comigo participam dessa oração, buscar abrigo no teu esconderijo, usando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçando nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e empunhando a lâmina afiada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, alma de espírito, a tua santa palavra, clamamos pelos que ainda não te conhecem como único e suficiente Salvador, pelos nossos entes queridos na carne, nossos familiares, pois quem por eles não intercede é pior que o ímpio. Rogamos misericórdia pelo nosso semelhante, para que, tocado pelo teu Santo Espírito, ele abra as portas do seu coração para Jesus, o único caminho, a única verdade, a verdadeira vida, a porta estreita. Suplicamos ainda por nós, também pecadores, que sofremos com o que está diante dos nossos amados, sem que eles percebam. Teu Filho unigênito veio em carne, e como ovelha muda, ao ser levado ao matadouro, não abriu a sua boca. E em nome dele te suplicamos misericórdia, que não nos deixe cair em tentação, tropeçar pela operação do erro, sucumbir ante o jugo desigual, fazendo com que conheçam, entendam e pratiquem tua palavra, a lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Segura-nos, suplicamos-te, com tua destra fiel, pois tu és o nosso Deus, nosso refúgio e fortaleza. A ti pedimos em nome de Jesus e desde já agradecemos. Amém. A palavra de Deus é atual em todos os tempos. Se pudéssemos acrescentar algo ao que o Filho do Homem fez por nós, aquele que veio em carne e cumpriu toda a lei de Deus, a qual põe em evidência o pecado, Deus não existiria, pois fez algo incompleto, o que é absolutamente impossível. Sabemos que Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos, nada escapando aos seus olhos. Embora isso seja evidente, explícito em toda a Bíblia, pela onipotência, onipresença e onisciência de Deus,
À guisa de exemplo, cito a passagem de Ezequiel, capítulo 8, versos 9 a 12. Ela expõe exatamente a evidência inquestionável que nada escapa ao olhar de Deus. Começa deste modo. Verso 9 do capítulo 8 de Ezequiel. Filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem do incenso, de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Assim, qualquer consequência, deslize, contemporização com o que não está de acordo com a vontade de Deus, o que pode resultar da exposição ao julgo desigual, não pode escapar ao olhar de Deus. No texto citado não há relação à operação do erro, mas o engano de que algo pode escapar ao olhar do nosso Criador. Lemos essa expressão julgo desigual em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a ver com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Muitas vezes interpretado como algo que apenas se refere à união conjugal de um crente com um descrente, essa expressão julgo desigual tem uma abrangência bem maior, sendo como farol que orienta navios a nos prevenir dos perigos em momentos de escuridão. Estamos em uma reunião, em uma empresa na qual trabalhamos, por exemplo, e por questão de conveniência não podemos nos levantar, abandonando imediatamente a reunião, por alguém ter se expressado de uma maneira que não se adequa com nossos princípios cristãos. Esta, a nosso ver, é uma situação de julgo desigual. Os diferentes aspectos apontados por essa lição bíblica nos alertam para avaliarmos os riscos, possíveis consequências vinculados aos tópicos como relação de crente com descrente, incompatibilidades entre luz e trevas, relação entre justiça e injustiça, prática do mal, o que tem a ver templo de Deus com ídolos. Tudo isso deve levar o cristão a avaliar possíveis resultados negativos. Contudo, não impede a relação, a amizade no âmbito do conceito do amor ao próximo e o desempenho de atividades normais de trabalho, até porque a missão do crente, daquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador,
é semear a boa semente entre os incrédulos. Viver sem interação com incrédulos contraria a comissão de Jesus em Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Marcos 13, verso 10. Primeiro citamos Marcos 16, verso 15, agora Marcos 13, verso 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Diz a Bíblia que a palavra de Deus não volta vazia, conforme lemos em Isaías capítulo 55, verso 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para nos isolarmos dos descrentes, teríamos que viver em outro planeta, se isso fosse possível. Em qual campo iríamos semear a boa semente? O cristão sabe que não pertence a si mesmo, pois foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, o Filho unigênito de Deus, quem veio em carne, pois existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo concebido na Virgem Maria pelo Espírito Santo, de modo que não passou para ele a mácula do pecado original. Ele veio cumprir o plano de salvação do homem da segunda morte, a morte espiritual, ou seja, privação eterna da graça de Deus, plano esse concebido pelo Pai desde os tempos da eternidade. Deus enviou seu próprio Filho unigênito, porque não havia um só justo nesse mundo, e a sua perfeita lei estabelece a pena de morte para o pecado não resolvido, pelo arrependimento sincero e pelo pedido de perdão àquele quem deu sua vida por nós. Isto somente foi possível com a incomparável demonstração de imenso amor daquele que é o próprio e verdadeiro amor, ao enviar seu Filho inocente, puro, perfeito, para nos substituir no madeiro, o nosso lugar, porque o pagamento do débito contraído pela humanidade, caída pelo pecado, somente pode ser feito com derramamento de sangue imaculado. Cabe-nos, faça tudo isso, seguir o que nos mandou Jesus em Marcos capítulo 14, verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Assim deixamos este alerta para nos acautelarmos quanto ao jugo desigual, pois tudo que nos expõe a magoar nosso Deus deve ser evitado ou tratado com o máximo cuidado. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.